Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do ministro Edson Fachin para retirar o contingente da Força Nacional de Segurança em 2 municípios da Bahia. O emprego das equipes de segurança havia sido autorizado com base numa portaria do Ministério da Justiça, mas sem o pedido do governador do estado. O processo analisado pelo plenário foi uma medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, no prazo de 48 horas. A determinação foi feita no âmbito da ação civil originária, ajuizada pelo Estado da Bahia contra a portaria do Ministério da Justiça, que autorizou o emprego do efetivo na região entre os dias 3 de setembro e 2 de outubro. A iniciativa se deu em apoio ao Ministério da Agricultura para o cumprimento de mandado de reintegração de posse de 2 assentamentos do INCRA. Houve sustentação oral. O primeiro a se manifestar foi o advogado-geral da União. Não reconhecer à União a possibilidade de defender o próprio patrimônio seria afirmar que a União não poderia funcionar se não amparada nas muletas que lhe fornecesse outro ente, o que contraria a lógica das instituições. O vice-procurador-geral da República defendeu a autonomia dos entes federados. E interessa ao Ministério Público, neste caso, para o seu deslinde, a observação de que, malgrado haja uma engenharia constitucional, uma alução de uma força condominial, essa força condominial, quando age numa unidade, tem que respeitar as autonomias dessa unidade nos termos da Constituição, restritiva com relação à intervenção. O ministro Edson Fachin, relator da ação civil originária, propôs o referendo da cautelar deferida por ele, no sentido de determinar que a Força Nacional se retire dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia. A Força Nacional é uma força de cooperação. A Força Nacional não é exclusivamente da União, ela é da Federação. E a União certamente sabe, como do escorreito trabalho e elogiadíssimo trabalho dos integrantes da Advocacia Geral da União, sabe que o caminho da defesa do patrimônio é o caminho do Poder Judiciário e não de um outro ente da Federação. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência no sentido de que a União pode invocar a Força Nacional sem a permissão do governador para proteger bens federais. É preciso que haja uma alternativa mais ágil para que a União Federal possa cumprir muitas vezes a sua missão, inclusive na repressão a determinados crimes, que não pode depender do governador do Estado. O governador do Estado pode ser de oposição, pode não querer cooperar e não será surpresa para ninguém descobrir que em algumas partes do Brasil a polícia é parte do problema e não da solução. O plenário, por maioria, decidiu referendar medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso.